E vamos a nos ver num ano novo. Vamos renovar as nossas esperanças. Costuma-se dizer e brincar que o planeta vai continuar a dar voltas ao Sol da mesma maneira. Nada muda de um minuto para o outro. Mas o facto é que pode ser sempre um marco para nós, a fim de tentarmos criar novos objetivos. Portanto, esta marca é mais para nós do que propriamente para o universo ou para a própria astronomia. É mesmo para nós. É sempre a oportunidade de renovação. Eu vou fazer uma leitura do livro Fonte Viva, Mensagem do Espírito Emmanuel, psicografia de nosso Chico Xavier, cujo título é Sois a Luz. E no Evangelho de Mateus, ele registrou a seguinte afirmação: Vós sois a luz do mundo. Quando Cristo designou os seus discípulos como sendo a luz do mundo, assinalou-lhes tremenda responsabilidade na terra. A missão da luz é clarear caminhos, varrer sombras e salvar vidas. Missão essa que se desenvolve invariavelmente à custa do combustível que lhe serve de base. A chama da candeia gasta o óleo do pavio. A iluminação elétrica consome a força da usina. E a claridade, seja o sol ou do candelabro, é sempre mensagem de segurança e discernimento, reconforto e alegria, tranquilizando aqueles em torno dos quais resplandece. Se nos compenetramos, pois, da lição do Cristo, interessados em acompanhá-lo, é indispensável a nossa disposição de doar as nossas forças na atividade incessante do bem, para que a boa nova brilhe na senda da redenção de todos. Cristão sem espírito de sacrifício é lâmpada morta no santuário do Evangelho. Busquemos o Senhor oferecendo aos outros o melhor de nós mesmos. Sigamo-lo auxiliando indistintamente. Não nos detenhamos em conflitos ou perquisições sem qualquer proveito. Vós sois a luz do mundo, exortou-nos o Mestre. E a luz não argumenta, mas sim esclarece e socorre, ajuda e ilumina. Vamos orar. Vamos unir os nossos pensamentos, fechar os nossos olhos durante alguns instantes, harmonizando pensamentos, colocando a nossa paz, espraiando-a por todo o ambiente. E procuramos a paz de Jesus nesta hora. Escuta-nos, Senhor, nesta manhã, escutando a nossa gratidão, a nossa melhor emoção, pois hoje temos a belíssima oportunidade de nos reunirmos e estudarmos as mensagens da espiritualidade e procurar compreender a tua própria mensagem, recordando teus exemplos, a fim de que na prática tu sejas o nosso orientador. Que a nossa vida, Jesus, seja pautada pela forma amorosa, pela orientação verdadeira e profunda que colocastes diante de nós. Precisamos do teu auxílio. Então a nossa rogativa é para que nos auxilies, fortalecendo a nossa vontade, iluminando os nossos melhores propósitos. Nesta manhã, desejamos que as nossas melhores emoções, que aquilo que as nossas almas conseguirem emitir de paz, de harmonia, de alegria, de esperança, sirvam a outros companheiros em maior necessidade.
Cada um de nós, Mestre querido, nesta manhã, deseja ardentemente que tu estejas conosco e que se faça tua paz entre nós. Auxilia-nos no entendimento. E assim, damos por iniciado o encontro desta manhã. Muito obrigado, Senhor. Hoje temos pessoas aqui pela primeira vez. Sejam bem-vindos. Mas sejam bem-vindos também todos aqueles que já conhecem a casa e a frequentam. E nosso desejo é que se sintam muito bem neste início de ano e ao longo do ano todo. Muito bem. Nós vamos fazer o introito a seguir. Para já vamos só dizer aquilo que vamos fazer. Primeiro, esta mensagem que nos toca a alma. Eu vou, só para fortalecer aqui a imagem. Então temos Jesus junto a diversas crianças. Cada criança representando com as suas vestes determinadas regiões do planeta. Ou seja, a mensagem do Cristo, uma mensagem universal. E a orientação do Espírito Emmanuel. Cuidemos das crianças como quem acende claridades no futuro. Não é o imediatismo que conta. É perceber que estamos diante de espíritos, como cada um de nós, que estão na sua fase de serem moldados à afeição do exemplo que lhes viermos a dar. Não tiramos daqui conclusões sem perceber que cada espírito que reencarna traz a sua própria bagagem, é óbvio. Mas a missão da paternidade e da maternidade tem este condão e esta necessidade. Mas nós não necessitamos ser objetivamente pais ou mães biológicos. Na nossa relação com o próximo, com as crianças, recordemos-nos da importância de cada uma de nossas palavras e de cada um de nossos gestos. Então, cuidemos das crianças como quem acende claridades no futuro. Okay? Qual é o tema de hoje? Muito bem. Vamos estudar o livro dos Espíritos, no capítulo 9, que trata da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Este é um tema sempre muito rico, gera muitas perguntas, muitas dúvidas, e, portanto, este capítulo ele está subdividido em várias partes. Faculdade que tem os espíritos de penetrar nos nossos pensamentos, influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos, possessos, convulsionários, os processos na questão das obsessões, a afeição que os espíritos votam a certas pessoas e o tema de hoje, que não é um tema completo, ele já está numa sequência, os anjos guardiães ou anjos da guarda, espíritos protetores, familiares ou simpáticos. Okay? E depois, para estudar a seguir, sentimentos, influências dos espíritos e por aí fora, e assim vamos. Bom, eu ia passar o slide, não vou fazê-lo, porque já que vamos falar da influência de espíritos, e como temos pessoas pela primeira vez, é importante que nós façamos aqui só um pequeno ajuste, ou um introito. Quando estivermos a falar de espíritos, estamos a falar de pessoas exatamente como nós, apenas sem a vestimenta física. Não são lençóis, não são coisas vagas, são pessoas como nós. Se quisermos ter uma relação rápida e simples para perceber isto, basta que eu desencarne aqui agora, não pretendo fazê-lo já agora, para saber, mas se eu desencarnar aqui agora, se eu morrer, o que acontece é que o meu corpo cede, vai perdendo a sua vitalidade, os órgãos vão falecer, e eu desperto tal como estou agora. Inclusive, muito provavelmente, com a mesma vestimenta. Por quê? Porque é uma ideação, uma ideia mental do processo. Então, mas eu continuo com as mesmas questões. Se eu tiver alguma doença, ela permanece. Se eu estiver aborrecido com alguém, o aborrecimento mantém-se. Se eu estiver feliz, a felicidade mantém-se. Só um detalhe para que depois não surjam muitas dúvidas. Na questão da doença, depende da atividade mental que eu tenha relativamente a cada uma dessas minhas situações. Mas isso é um estudo mais alargado. Então, quando estamos a falar de espíritos, estamos a falar exatamente disso. Pessoas como nós, apenas não estão a vestir um corpo físico. Para que não nos internem, também, depois de conhecer a doutrina espírita e se estudar mais a fundo, nós vamos encontrar, através do Livro dos Espíritos, a base
do que é o mundo espiritual, suas relações, suas leis. E depois temos o colorido, as histórias, os testemunhos e o trabalho de médiuns que dedicaram a sua vida um trabalho absolutamente de abnegação. É um trabalho de abnegação. É trabalhar em nome do Cristo. Então trouxeram-nos o colorido do que é o mundo espiritual. Então o que é que espíritos fazem do lado de lá? Organizam-se, como nós nos organizamos do lado de cá. E agora vou inverter a ordem. Nós nos organizamos como eles se organizam do lado de lá. Em sociedades, meios de trabalho, de estudo e por aí fora. Bom, isto é para nós percebermos que estamos a falar de continuidade da vida. Não há nada de muito diferente, a não ser que nós estamos a agregar mais matéria. Dito isto, qualquer consideração, dúvida que tenham, por favor, coloquem, estejam mesmo à vontade, está bem? Primeiro pressuposto, para que nós entendamos este processo, e até o motivo pelo qual nos traz cá, é que nós tenhamos a noção, a crença e, acima de tudo, a convicção da existência de Deus. Se eu não tiver nem essa busca ou negar a existência de Deus, tudo perde sentido. Por quê? Porque não há uma racionalidade naquilo que também estudamos, que é o progresso do espírito. Nós somos espíritos, estamos a progredir. E como é que esse progresso se dá? Através do processo das reencarnações. Como é que nós iniciamos? Aí vamos estudar. Há muito trabalho para ser feito. Então, a primeira situação a ter muito clara, é que Deus é uma realidade. O princípio inteligente, causa primária de todas as coisas. Eu vou fazer aqui um parênteses. Ontem estava a ver uma série sobre a natureza, no canal 1, e nós vemos o desenvolvimento dos animais, as soluções que eles têm a nível físico. Cada coisinha que nós olhamos, cada menor detalhe que nós observamos, perguntamos: será que eu ainda conseguiria acreditar que isto é obra do acaso? Basta um pouco de humildade, um pouquinho só, não é preciso muito, para que nós nos apercebamos que há uma inteligência por trás das coisas. Acreditar que elas se fazem por si mesmas seria, como um escritor inglês disse, que a possibilidade seria de haver uma explosão numa tipografia e de lá, do nada, sair um dicionário completo, através de uma explosão. Quer dizer, realmente obriga-nos a refletir de que há inteligências que nós desconhecemos, estamos a aprender a lidar, e é por isso que estamos aqui, e que não é obra do acaso. Então, acreditar em Deus, acreditar, ter convicção, permite-nos entender a lei do progresso dos espíritos, ou seja, o nosso progresso. Feito isto, vamos falar sobre a questão dos anjos da guarda, da interferência dos espíritos na nossa vida. E eu vou usar como base aquela passagem de Jesus, muito enriquecedora, mesmo. Até para materialistas, muitos de nós que nos dizemos céticos e por aí fora. Quando Jesus está numa das suas tarefas, não é, do seu trabalho de amor, ele vai divulgando a mensagem do reino que surge, né, do reino de Deus. E ele é interpelado por um centurião, que era chefe de um grupo de soldados romanos. Portanto, ele era romano, ele não era cristão, não era judeu, ele, por simplesmente, era um centurião romano. E ele vai ter com Jesus e diz: olha, eu tenho a minha filha muito doente em casa. Sabe, fazendo aqui outro parênteses. Naquele tempo, as pandemias eram tremendas. Por quê? Porque não havia cura. E até as coisas mais simples, as pessoas acabavam muitas vezes por morrer, porque não havia cura. Então, diante de um processo em que o centurião vê a sua filha doente, o que é que ele pensa? Vai morrer. Era o mais comum, a pessoa adoecia, não havia conhecimentos para salvar muita gente. Havia aqueles conhecimentos mais simplistas, entre aspas, mas com as suas atividades a funcionar, que eram xamãs e outras experiências que havia, mas a cura essencial, física, não era fácil. Então, quando ele vai ter com Jesus, ele está na perspectiva que a filha vai morrer. E ele diz, então, para Jesus, para que Jesus cure a sua filha.
E Jesus olha para ele e aguarda, né, que ele dê mais informações. E ele acaba por dizer: mas como queres que eu cure sua filha? Mais ou menos assim: estou cheio de gente aqui, cheio de trabalho, como é que eu vou curar a sua filha? E o centurião diz-lhe, para quem se recorda, eu penso que pode se recordar, eu lidero, não é ipsi verbis, né? Eu lidero este grupo, e se eu disser a um dos meus soldados, vai daqui a acolá e faz essa tarefa, ele vai fazê-lo. Tu podes. E nós pensamos, num primeiro momento, que ele está a dizer para um dos seus discípulos ir lá curar a menina. Não, em espírito. É sabido que quando o centurião chega à casa, a menina está curada. E o relato é muito interessante da própria menina, que revela ter sido atendida. Então, o que é que nós estamos aqui a ver? E Jesus utiliza da famosa frase a dizer que nem entre os da sua raça encontrou tamanha fé. Por quê? Porque o centurião disse: por favor, cura minha filha. Diz para um dos teus soldados ir fazê-lo, que ele o fará. E assim foi. Esta passagem é realmente muito marcante, porque ela traz uma coisa implícita que nós nem sempre nos apercebemos, que é a influência do mundo espiritual na nossa vida. Ou seja, se o próprio Cristo, e está registrado nos Evangelhos essa passagem, é sinal que há uma organização no plano espiritual e que tem como objetivo, se estiver num aspecto elevado, como no caso do Cristo, atender e ajudar aos seus semelhantes, mesmo encarnados. Então, há uma organização. Há uma influência espiritual direta na nossa vida. E, neste caso, falou-se de uma cura. O que nós precisamos fazer, muitas vezes, é tirar a ideia de que Jesus era um ser à parte. Porque isso, o que é que nos remete, muitas vezes, a pensar: isso era Jesus, na nossa vida nós não conseguimos fazer isto. Não é verdade, porque Jesus foi muito claro. Ele disse que nós poderíamos fazer aquilo e muito mais. Então, dentro desta lógica, apercebamos-nos que falar da influência espiritual na nossa vida não é nada que nós desconheçamos enquanto cristãos. É uma realidade, está registrada inclusive. Ora, para nós que temos o Cristo como guia e modelo para as nossas vidas, esta referência não é uma lenda, é uma referência. Temos ali um ponto para reflexão de como é que esses espíritos agem na nossa vida. Ora, se o centurião falou com Jesus ali diretamente, nós também podemos falar. Não necessariamente que a nossa voz chegue diretamente ao Cristo num primeiro momento, mas os seus soldados, entre aspas, os seus ministros, os seus ministérios, aqueles que estarão em sintonia com ele, irão nos ouvir. Então, é chegado o momento de nós, através da oração, fazermos este gênero de pedidos, confiando nessa influência espiritual. Então, para isso, como dizia, é necessário que Jesus para nós seja uma pessoa como nós, Filho de Deus, com as mesmas capacidades, entretanto, a maior referência que algum dia conhecemos que veio à Terra. É o nosso governador. Então, já falamos sobre as questões basilares, muito por alto, e da referência de Jesus. Então, agora vamos estudar como é que os espíritos se relacionam conosco. Recordando que este item 6 não está completo, nós já estamos numa sequência. Então, estaremos aqui na questão 506. Lembrar que são 1019 perguntas e respostas que Allan Kardec faz aos espíritos através dos médiuns. São vários médiuns. E o espírito, ele pergunta: na vida espírita, reconheceremos o espírito nosso protetor? Ou seja, na vida espiritual, do lado de lá, nós vamos reconhecer o nosso anjo da guarda, o nosso benfeitor, o nosso espírito protetor? Muito bem. Deixo-vos agora a palavra. Acha que vamos reconhecê-los? Sim. Será? Provavelmente sim, mas não é importante. Provavelmente sim. Realmente a importância é relativa. E é interessante, porque é que nós os conheceremos. Vamos, como estão crescendo, vamos já chegar ali. De certo, pois não é raro que o tenhais conhecido antes de encarnares. Isto é quase que aquele orientador da tese na faculdade. Atenção, que eu vou conhecer, você vai me ajudar, e por aí fora. Okay? Então, de certo, pois não é raro que o tenhais conhecido
antes de reencarnados. Repare, logo aqui uma perspectiva que é importante que tenhamos na nossa relação com a espiritualidade. A organização. Não é uma coisa que surge porque nós pensamos e queremos que aconteça, não. Há uma organização. Depois, 507. Essa foi simples? Alguma questão? Sim, nada de excepcional. Pertencem todos os espíritos protetores à classe dos espíritos elevados? Podem contar-se entre os de classe média? Aliás, podem se contar entre os de classe média, ou seja, no processo evolutivo? Um pai, por exemplo, pode tornar-se o espírito protetor de seu filho? Ou seja, são várias perguntas. Só tentando tratar aqui da questão da elevação. Recordam-se que logo no início eu falei do progresso. Então, nós temos patamares de progresso na nossa existência e conforme vamos evoluindo, vamos tendo outras responsabilidades. Então, a pergunta é, pertencem todos os espíritos à classe mais elevada? Podem contar-se na classe média? E um pai pode se tornar espírito protetor de seu filho? Eu só queria fazer aqui uma referência. Ele está a falar objetivamente da espiritualidade. Mas um facto é, e eu sei que volta a ver passando na nossa mente, é que o pai ou a mãe são espíritos protetores dos filhos no plano físico. O que normalmente pressupõe um compromisso de resgate, de reconciliação emocional, de um trabalho de ajustes para que uns auxiliem aos outros. Portanto, é um facto que não deixa de ser um anjo da guarda, um espírito protetor, encarnado. Mas não é esse o tema que estamos a tratar. O que disse é uma realidade, e muito profunda. Mas interessa-nos agora a questão espiritual. Ele diz, pode. Ele vai mais para o final, né? Pode. Mas a proteção pressupõe certo grau de elevação e um poder ou uma virtude a mais concedidos por Deus. Concedidos por Deus, conquistado por nós. No nosso esforço, no nosso sacrifício, naquilo que nós formos conseguindo retirar dos nossos comportamentos e valores e aplicar valores mais elevados, e assim nós vamos conquistando responsabilidades. Isto para falar da questão da elevação ou não dos espíritos. O pai que protege seu filho também pode ser assistido por um espírito mais elevado. Ou seja, aqui uma série de relações. O nosso anjo, vamos pensar no nosso anjo da guarda diretamente, né? O nosso anjo da guarda, diretamente falando, é um espírito que está com a responsabilidade de nos auxiliar diretamente no nosso programa reencarnatório. Nenhum de nós reencarna e depois descobre o que vai fazer na Terra. Todos nós já sabemos o que vamos fazer na Terra. Não é o fatalismo. No dia tal vai acontecer. Esqueçam isso. Porque cada dia que eu tomo uma decisão, muda o meu destino. As grandes linhas do meu processo reencarnatório estão marcadas. Neste processo, mas mesmo isso pode ser alterado. Mesmo isso pode ser alterado. Há um programa, como qualquer outro. Nós entramos numa empresa, temos um projeto. É assim que funciona. Ora, então o nosso anjo da guarda, o nosso espírito protetor, se assim quisermos, é aquele que está ali à porta. Nós pensamos, estamos numa situação mais ou menos difícil, é ele que ali está. Mas ele pode estar a ser secundado por outros, o que é perfeitamente normal. Numa linha, por exemplo, se quisermos, de auxílio, quer numa faculdade, quer numa empresa e por aí fora, há sempre uma hierarquia e que uns respondem aos outros. Reparem sempre na organização. Quando faz referência aqui ao pai que protege seu filho, também pode ser assistido por um espírito mais elevado, dá-nos aqui logo uma ideia e uma linha geral de como é que isto funciona. Por que ele diz pode? Em dado momento, se calhar, não precisa, depende da elevação. Né? É comum? Curiosamente, até nem é o mais comum. Também nem é o mais comum. A esta pergunta, pertencem todos os espíritos protetores à classe de espíritos elevados? Não. O que acontece é que depende do meu próprio patamar. Se eu tiver compromissos mais comigo próprio,
trabalho mais mediano, é um espírito superior a mim. Se eu tiver maiores compromissos, é um espírito superior ainda assim a esses meus compromissos. Porque depende do grau de responsabilidade que cada um de nós tenha ou do nosso projeto de vida. Há casos em que as almas não têm um espírito protetor. Tem um séquito, N deles. Mas por quê? Porque há um projeto, não é pelo indivíduo, é pelo projeto que se traz na encarnação. Okay? Então o pai pode assistir? Pode. Não é o mais comum. Okay? Dúvidas? Já, né? Quando houver, diga. Os espíritos que se achavam em boas condições ao deixarem a Terra, ou seja, eu disse agora que se eu desencarno, né? Se eu estiver bem, sempre podem proteger os que lhes são caros e que lhes sobrevivem? Eu vou fazer aqui só um pequeno parênteses. Que lhes sobrevivem. Né? Atenção que nós continuamos a viver. Nós percebemos a pergunta. Mas o conceito é que a vida continua. Né? Não é encerra e nós sobrevivemos a eles morreram. Não. Eles abandonaram, foi o corpo físico. É só uma questão de localização. Agora, sempre podem, a questão às vezes do sempre e por aí fora, é que deixa-nos ficar aqui algumas dúvidas, mas a resposta ela é bastante clara. Okay? O que é que vos parece? Sempre podem ajudar? Depende das condições. Depende das condições. Eu disse, mas ele esteve bem. Sim, mas depois há o processo De cada um. Sim, exato. E ele pode, mas pode a uma determinada altura. Logo, certeza que ninguém, não é? Sim, num primeiro momento, raríssimos, né? Raríssimos. Porque a primeira coisa é despertar, né? Recobrar a consciência. Este é interessante porque quando falece um familiar nosso, nós temos tendência a dizer, ai, meu anjo protetor. Calma, primeiro deixe que a alma se reajuste. Receba o tratamento que necessita, se reequilibre, que tome conhecimento da nova situação onde se encontra, que se ajuste. Eu, por exemplo, vou viajar para a Austrália, mudo malas e bagagens, no primeiro dia não preciso de... Epa, peraí, quero saber como é que é isto. Ou seja, estou a chegar. Então é preciso algum tempo para que a própria pessoa se reencontre. Então, é compreensível que nós tenhamos isso em linha de conta, mas às vezes é preciso pensar no outro que desencarnou. Né? Como é que ele está? Né? Ele diz, mais ou menos restrito é o poder de que desfrutam. A situação em que se encontram nem sempre lhes permite inteira liberdade de ação, porque estão nessa fase de reajuste. E depois não nos esqueçamos de uma coisa. Eu vou fazer esta observação, porque às vezes passa-nos, né, ao lado. O que é um anjo da guarda? É um espírito. O que é um benfeitor? É um espírito. Como quem? Como nós. E aqui é que eu acho engraçado, e devemos refletir sobre isso. Eu fico a pensar, por exemplo, no meu anjo da guarda. Cada um pode pensar no seu, né? No meu anjo da guarda. Coitadinho. Já viu o que ele tem que... Se ele tivesse que ficar comigo 50, 60, 70, 80 anos, quanto fosse, gente, era um trabalho horrível. Né? Horrível. Porque ele não teria a própria vida. Ele teria que viver a minha. Não é o tempo. É a constância no processo. Então, o nosso anjo da guarda, ele não está colado a nós. Ele não está sempre conosco, não vai aqui para colar, não. Ele é um espírito com os seus compromissos, como nós temos os nossos. Se nós tivermos que lidar e auxiliar, olha, pensemos até nos nossos filhos. Nós não estamos colados neles. E somos, em boa verdade, os seus protetores na Terra. Ou pelo menos deveríamos ser. Mas temos que ter a nossa própria vida. Então, os nossos benfeitores espirituais, nossos anjos da guarda, por aí fora, têm a sua própria vida. Então, a nossa relação com eles é da assistência, do auxílio. Quando nós estamos com maiores dificuldades, eles, como têm o compromisso de nos ajudarem, sabem das nossas dificuldades, eles se aproximam, tentam auxiliar-nos, falam conosco. Depois, o que é que dependerá? Dependerá da minha capacidade de os ouvir. Se eu estiver muito revoltado, se eu estiver muito angustiado e por aí fora, as coisas estão à minha volta e eu não me apercebo. Então, é trabalhar no nosso equilíbrio, de forma que nós também o compreendamos. Ora, no dia a dia ele não está sempre comigo. Compreendem isto? Volto a dizer, depende, eu estou falando na média. Agora imagine que eu tenho um trabalho gigantesco para auxiliar a humanidade por aí fora. Aí o trabalho é constante.
Porque a pessoa dedica-se 100% àquilo e, portanto, os benfeitores também ali estão. Isso é para almas, olhe como um Divaldo Franco, não é? Como um Chico Xavier, uma Irmã Dulce, uma Madre Teresa de Calcutá. Aí estamos a falar de todo um trabalho em que a gente só vê a pontinha do iceberg, como o próprio Divaldo nos disse, porque depois há todo um trabalho gigantesco em favor da humanidade que nós não estamos a ver. Então, a relação com nossos anjos da guarda, que não fique naquela coisa de que é um espírito que está conosco, um anjinho que está aqui do ladinho, a nos inspirar constantemente. Não, é um espírito, como qualquer outro. Está bem? É mais elevado do que nós. Tudo bem? É importante que tenhamos, às vezes, essa noção, porque senão parece tudo muito vago. Okay? Porque a gente pensa num anjo da guarda, pensa, olha, ele é meio empregado. Não, às vezes é emocionalmente. Não, você tem que estar aqui para me ajudar. Não. Ele tem a vida dele, eu tenho a minha, ele me auxilia, mas ele não faz por mim, nunca. O anjo da guarda nunca faz por nós. Nós é que fazemos. Okay? Então, quando se fala nesta questão, né, de que quando eles desencarnam nos podem ajudar, em primeiro lugar, pensemos neles. Eles têm que estar bem. E nós continuamos a nossa vida e procuramos também estar bem. Então, o poder de cada um vai de acordo com a maturidade e a elevação que já tem. Alguma dúvida? Esteja à vontade, está bem? Quando em estado de selvageria ou de inferioridade moral, tem os homens igualmente seus espíritos protetores? Pergunta interessante, né? Estado de selvageria, o que está-se aqui a dizer, é num patamar em que não temos interesse nenhum. Andamos absolutamente adormecidos na vida. E não significa que eu estou nesta ou naquela sociedade. Se eu estiver numa sociedade bastante evoluída e o meu comportamento for desarrazoado de todo, numa negação constante do próprio ser, entregando-me as diversas viciações que campeiam, então eu não estou a viver a minha própria vida. Imagina o que é um benfeitor, um anjo da guarda, estar agarrado a mim, né? E a minha vida é só de desgraças e por aí fora. Seria aborrecido. Mas ele explica mais à frente. Aliás, o Espírito explica mais à frente. Ok? Então a primeira pergunta é se tem. E, assim sendo, esses espíritos são de ordem tão elevada quanto a dos espíritos protetores de homens muito adiantados? Aqui começa a perspectiva de eliminar a fantasia. Né? Há quem acredita ainda que os anjinhos são aqueles bebezinhos gordinhos, né? Com asinhas e por aí fora. Esse seria muito aborrecido. São pessoas como nós. Então nós começamos a tirar estas teias todas, esses emaranhados, estas névoas da nossa mente e passamos a lidar um tocar, tu lá. Direto. Objetivo. Sem estas fantasias que às vezes nos traziam apenas aquele conforto de ai, que bonito. E qual é o problema? É que depois nós, o problema entre aspas, é que nós passamos este processo educativo para os nossos filhos. E eles acham que tudo é uma fantasia. Então quando crescem, nós até pensamos que eles sabem algumas coisas, mas na mente é só fantasia. Quando nós estudamos o Livro dos Espíritos, Allan Kardec faz uma coisa fabulosa, que é logo no início, ele explica a importância de estarmos a falar das mesmas coisas, pese embora muitas vezes usemos palavras diferentes, e principalmente o inverso. Usamos as mesmas palavras, mas se na minha mente forem coisas distintas, então nós pensamos que estamos a ter um diálogo normal e não estamos a ter. Eu vou dar um exemplo, muitos conhecem este exemplo, passou-se aqui em Portugal. Um amigo nosso, espírita, dá uma entrevista numa rádio e cerca de 40, 45 minutos, sempre a falar em espírito, para aqui, para lá, explicar a relação, não sei o que mais. E no final, já, o radialista vai fazer uma pergunta. O radialista estava muito contente com aquela entrevista, queria fazer perguntas, e no final ele pergunta: olha, mas só há espíritos dessa cor? Não tem sem ser encarnados? Na mente do radialista, ele estava a falar de espíritos vermelhos e não vermelhos. Mas o que é isto? Ele estava a falar de espíritos que estão no corpo e fora do corpo. Então, uma conversa de 40 minutos parecia absolutamente maravilhosa, mas, afinal, não era. Ou seja, a mensagem para aquela pessoa não passou, porque o entendimento das palavras era diferente. E aqui é importante que nós tenhamos esta lucidez, porque quando Allan Kardec ele fala-nos nisto, é justamente para que nós, quando estivermos a falar de anjos da guarda, de benfeitores espirituais, da nossa relação com a morte, por aí fora, falemos na mesma linha de entendimento. Porque, por exemplo, se eu falar um espírito, eu posso pensar que é uma coisa esvoaçante, que não tem uma inteligência, que não tem uma organização.
Mas não, nós estamos a falar de espíritos como nós, com uma forma física semelhante, muito semelhante à nossa. Estamos a falar de pessoas com a sua individualidade, que é outra coisa extremamente importante. Ou seja, eu, quando desencarno, continuo a ser quem sou, com os mesmos valores, e isto é importante. Então, é na mesma linguagem. Quando a pergunta que ele coloca aqui, não é? Se todos têm, e como é que é o grau, vai nos dar uma perspectiva muito madura do que é a nossa relação com a espiritualidade. Todo homem tem um espírito que por ele vela. Mas as missões são relativas ao fim que visam. Não dais a uma criança que está aprendendo a ler um professor de filosofia. Tão simples quanto isto. Você vai dar o orientador necessário, o útil quanto baste, àquele que está a reencarnar dentro do seu projeto. Tão simples quanto isto. E ele continua. Primeiro, recordem, todos temos, mas cada um no seu patamar. O progresso do espírito familiar guarda a relação com o do espírito protegido. Aquele espírito que está a nos proteger guarda a relação com a nossa evolução. É acima, mas guarda a relação conosco. E eu não vou ter um mentor, que é muito comum. Olha, quem é o seu mentor? Quem é o seu anjo da guarda? Primeiro, podemos saber o nome, né? Há casos de pessoas que sabem. Ah, o meu é São Judas Tadeu, é Maria. Maria, né? Eu compreendo, eu posso senti-lo, mas não posso imaginar que Maria vai andar comigo todos os dias, né? Nem Jesus, que tem muito mais que fazer e tem outras missões mais elevadas, né? Não deixam de estar conosco, mas não nesse sentido. Não nesse sentido que nós costumamos dar. Então, o progresso do espírito familiar guarda a relação com o do espírito protegido. Tendo um espírito que vela por vós, podeis tornar-vos, a vosso turno, o protetor de outro que vos seja inferior e os progressos que este realize com o auxílio que lhe dispensardes contribuirão para o vosso adiantamento. E assim vai, né? Nós vamos ajudando uns aos outros e vamos nos desenvolvendo. Esta é a lei do progresso. Okay? Deus não exige do espírito mais do que comportem a sua natureza e o grau de elevação a que já chegou. Então respeitemos-nos uns aos outros, quer encarnados, desencarnados. Cada um de nós, e quando falamos patamares, não quer dizer que uns estão acima, valem mais, não é isto. É que nós podemos dominar uma área, mas outros dominam outras, e depois vamos crescendo e todos nós vamos adquirindo conhecimentos em comum. E é importante que nos respeitemos. O que para uns pode ser um absurdo, para outros é uma realidade incontestável. E nós precisamos sempre respeitar, quer a nós próprios e aos nossos semelhantes. Né? Eu, quando disse aqui no início interno, e nos volta e meia, por exemplo, nós estamos a gravar o programa, aliás, esse trabalho, esse estudo, e quem estiver a ver pela primeira vez, alguns termos vai dizer assim, nossa, pessoal, é melhor eu fugir dali que eles estão piores do que eu. Que é normal, é absolutamente normal. Okay? Então, esta relação que Allan Kardec vem a descobrir junto dos espíritos, que lhe respondem desta forma, demonstra claramente que isto é tudo tão simples. Aquilo que estamos aqui a dizer é tão... Eu não vou dizer que é lana caprina, aquela base. Não é isso. Mas é de uma maturidade. Não há fantasias. É uma linguagem comum, direta, que cada um de nós percebe. Quando o espírito utiliza-se dessa referência, você não dá para um aluno que está a aprender as primeiras letras, um professor de filosofia, na nossa mente já está tudo resolvido. Porque a imagem é muito forte. Quando o pai que vela pelo filho reencarna, continua a velar por ele? Quando o pai que vela pelo filho reencarna, continua a velar por ele? Imagina, eu tenho um filho meu, desencarnei e deram-me a obrigação ou a responsabilidade de cuidar dele. Eu já vos digo que não é o mais comum, está bem? Mas eu desencarno e vou lá cuidar do meu filho. Sim, senhor, e tal. Muito bem. Quando eu reencarnar, eu sou o pai, estou a velar por ele, olha, filho, só um bocadinho que eu vou reencarnar. Né? O que é que acontece? Ele continua a velar por ele? Eu continuo a cuidar do meu filho?
dá aqui uma volta, não é? Mas é fácil, vamos ver que é simples. A primeira questão que nós temos que ter em conta, aliás, ele vai responder à frente, é que, em geral, uma missão ela é dada do início ao fim. Em geral, nem sempre o é. Ou seja, eu reencarno em 1930, tenho o anjo da guarda aqui, o meu benfeitor espiritual, aquele que vai mais próximo de mim, vai estar, para auxiliar e evitar que eu cometa muitos enganos. Depende do que eu ouvir dele, né? Do que eu conseguir ouvir, né? Então, o projeto é de 60 anos, ele tem esse compromisso durante 60 anos. Não é obrigatório que assim seja, é o mais comum e normal. Imagine que esse espírito está comprometido com esse auxílio, lá para 1960, tem uma necessidade qualquer por um outro trabalho, um outro projeto que surge e por aí adiante. Ele pode ser substituído, não tem problema nenhum. Okay? Mas há todo um planeamento, pode ser alterado. Okay? Agora, neste caso do pai, estava a cuidar e agora vai reencarnar. Isso é mais difícil. Ou seja, eu vou reencarnar e vou continuar a tomar conta do meu protegido. Isso é mais difícil, claro. Contudo, de certo modo, o faz, pedindo, num instante de desprendimento, a um espírito simpático que o assista nessa missão. Ou seja, eu reencarnei, mas continuo... Não esqueçamos disto. Nós não perdemos os nossos vínculos. Encarnados ou desencarnados. Há coisas que eu faço durante o sonho que digo que não faço enquanto na vigília no dia a dia. Há muitos casos. Até mereceria avaliar alguns deles. Então, durante o sono, eu poderia auxiliar. Peço também ajuda para o fazer e por aí adiante. Né? Mas não é o mais comum. Ou seja, daria muito trabalho. Não é por aí. Né? Demais, os espíritos só aceitam missões que possam desempenhar até o fim. Aquela referência do tempo. Encarnado, ou seja, eu acabei de reencarnar e quero ajudar, né? Encarnado, mormente em mundo onde a existência é material, o espírito se acha muito sujeito ao corpo para poder dedicar-se inteiramente a outro espírito. Eu estou encarnado. Meu filho, de outras existências, ele tem a própria vida, né? Isto é, para poder assisti-lo pessoalmente, né? É difícil. Tanto assim que os que ainda se não elevaram bastante são também assistidos por outros que lhe estão acima. De tal sorte que, se por qualquer circunstância um vem a falhar, outro lhe supre a falha. Então imagine, eu quero continuar a auxiliar o meu filho, estou encarnado. Detalhe, eu mesmo tenho um espírito que me protege e que me auxilia. E se houver alguma falha, vem outro e supre a falta. Ou seja, eu não preciso ser o anjo da guarda do meu filho. Ele terá outros para fazer. Eu costumo dizer que às vezes é uma espécie de egoísmo da nossa parte. A gente quer fazer tudo, né? Não pode. Faz aquilo que te compete. Confie em Deus. Né? Deixa que também as coisas fluam. Faça a tua parte. Né? Okay? Então essa questão é muito mais pessoal. Por que Allan Kardec faz essa pergunta? É uma das perguntas que nós devemos fazer a nós próprios. Muitas dessas perguntas, elas são mais para nós e para os críticos do que propriamente uma dúvida direta de Allan Kardec. Onde é que ele vai buscar esta preocupação? Na nossa mentalidade. Que é, minha mãe desencarnou. Minha mãe desencarnou e eu, por uma tendência de afirmação, vou dizer, minha mãe é um anjo que está no céu. Eu vou vos dizer aqui uma coisa prática que aconteceu comigo. Portanto, posso dizê-lo, né? Os intervenientes já desencarnaram. Portanto, não vou aqui ferir nenhuma suscetibilidade. Numa mensagem de um familiar meu, uma psicografia, a filha dizia assim, meu querido pai, sei que és um anjo assim, 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 assado. É assim que falava nesse caso até posso dizer do meu avô. E o meu avô manda uma mensagem, através de uma médium brasileira, em que, sem que a médium soubesse, a escrita vai mais ou menos nesse sentido. Minha filha, eu aqui sou um aluno, eu estou a aprender e tal, tal, tal. Não me chame de anjo, eu tenho muito para melhorar e por aí fora, não sei o que mais. Uma mensagem absolutamente madura e com uma espécie de comprovação, porque não havia uma relação direta desse conhecimento por parte do médium e, nesse caso, posso dizer da minha mãe. O que é que aconteceu? A minha mãe insistiu com o processo. Não,
paizinho, meu paizinho é um anjo. Eu disse, mãe, não é. Ele está a dizer que ele está a trabalhar, que ele está a estudar. Portanto, ele está a ser honesto. Compreenda isto. Não tem problema nenhum. Não há mal nenhum estar a estudar. É maravilhoso. Ah, mas ele é um anjo luminoso. Mãe, respeita a humildade dele. E a coisa andou. Passado algum tempo, eu não sei precisar quanto, vem outra mensagem. E adivinha o que é que vinha na mensagem? Minha filha, eu quando digo que estou a estudar, eu estou mesmo numa carteira com outros a estudar. Ou seja, isto é tão clara a organização espiritual, que é para tirar essas nossas fantasias. Por quê? O Espírito diz assim, olha, eu estou a estudar, estou a aprender ainda. E nós dizemos, que humildade, é mesmo um espírito de luta. Ele está a dizer claramente, eu estou a estudar. Então aqui, na relação, neste processo aqui, que Allan Kardec faz essa pergunta, é para evitar estas nossas, às vezes, fantasias. Dizer, o meu pai é um anjo, o meu filho, não sei o quê. São espíritos. É só isso, gente. São espíritos. E nada contra quem pensa isto. Atenção, não tem problema nenhum. Nós é que precisamos amadurecer o nosso pensamento. Quando alguém desencarna na nossa família, ou no nosso círculo de amizades e por aí fora, uma das coisas que nós devemos tentar perceber é qual é a minha relação neste momento do desencarne. Eu estou aqui a fazer um velório, a chorar por mim, pela ausência da pessoa, ou estou a trabalhar mentalmente para auxiliar a sua passagem, sabendo que ela continua viva. E que nesse momento, mais do que nunca, precisa da minha paz, da minha harmonia, da minha confiança, porque essa energia passa, esse magnetismo é uma realidade. Então o espírito acaba de desencarnar e eu estou, por um lado, triste, depois com fantasias, numa espécie de fuga, em que não beneficia. Okay? Então, a lógica aqui é de raciocínio. Esta pergunta que é colocada aqui é muito mais para atender, às vezes, os nossos anseios. Onde é que está meu paizinho? Onde é que está minha mãe? Onde é que está o meu avô? Estão vivos. Estão vivos. Se estiverem doentes, estão em tratamento. Estão a receber auxílio. Se estiverem bem, estão a trabalhar em favor de si próprios, talvez em nosso favor, em favor do grupo familiar. Isso sempre acontece. Quando o espírito já está bem, ele auxilia o grupo em que está unido. É natural. Portanto, é uma vida de relação direta. A única questão é que nós, entre aspas, ver se a gente consegue tratar isso, entre aspas, saímos da nossa casa, quando reencarnamos, saímos da nossa casa, viemos realizar o nosso trabalho e no final do dia voltamos para casa. Só isso. É muito mais simples do que a gente imagina. Não há aqui receios, não há medos, não há nada. É apenas uma vida de consequências. Alguma questão atrás? À vontade. A cada indivíduo achar-se-á ligado, além do espírito protetor, ou seja, a cada um de nós, além do espírito protetor, um mau espírito, com o fim de impelir a cada um de nós, não é? Ao erro e de lhe proporcionar ocasiões de lutar entre o bem e o mal? E agora? Até agora falamos de espíritos familiares, anjos da guarda, por aí fora. Né? E a pergunta vem, mas espera aí, você tem um espírito que se auxilia, né? O bonequinho, né, aqui. Isso é só figura, só figura. O bonequinho aqui, soprar umas coisas, e o outro aqui, soprar outras, né? Eu não sei, o direito se calhar é o melhorzinho, né? Qualquer coisa assim. Será que isso acontece? Ou seja, acontece? Pode ter a tentação do próprio espírito, do mal, por exemplo, tentar-nos a proceder em relação ao mal. Agora vamos ver se nós nos ajudamos uns aos outros. Eu acho que tem a ver com o nosso pensamento. Depende daquilo que da minha vibração. Portanto, se eu estou a atrair aquilo que eu estou a atrair, não é atribuído, mas eu posso estar a atrair como muito bem. Questão de organização. Então, mas é mesmo isso. Eu vou reencarnar, eu tenho todo um projeto. Então, no projeto, eu tenho aquele que será o meu orientador, aquele que vai estar mais próximo nos momentos de dificuldade, ou até mesmo de alegria, não tem problema nenhum. Mas na organização é colocado um espírito que vai tentar reverter o outro? Não tem lógica. Não tem cabimento nenhum. É a mesma coisa que eu entrar para a escola e os diretores disseram, você vai ter esse aluno que vai te ajudar, qualquer dúvida, e vai ter esse que vai perturbar. A missão dele é perturbar. Não existe. Não faz sentido. É pueril até, aliás, com todo o respeito às crianças. O que acontece é a lei de sintonia.
Ou seja, esse espírito pode se aproximar, sim, um espírito, um ou vários que nos queiram prejudicar, ou no fundo, às vezes, querem fazer uma desforra, ou então não estão contentes com as nossas opções. Tudo vai depender de nós. Então é interessante a pergunta, porque esta luta entre o bem e o mal, muitas vezes ela é mais fantasiosa do que realista. Há sempre uma luta, sim, mas não é uma luta entre o bem e o mal, aquela, não. É no nosso interior. É a nossa libertação. Vestimos-nos de matéria, reencarnamos, para nos libertar dos interesses pela própria matéria em si. Utilizamos-la, mas não somos escravos da matéria. E esta é uma lógica de crescimento espiritual. Bom senso. Né? Então, dentro da pergunta, né, se é colocado um espírito dessa natureza, a resposta, ligado não é o termo. Ou seja, está aqui, toma. Mas pode-se ligar, pela lei de sintonia. Ligado não é o termo. É certo que os maus espíritos, maus não é maus criados maus ou com tendência permanente mal. Não, é mal no sentido em que no momento ele tem atitudes malévolas. Né? Fazem mal a ele próprio. São espíritos como nós. Têm opções neste momento diferentes, mas todos estamos fadados a sermos felizes. Né? Todos progredir para o bem. Né? Ou seja, esse mau espírito aqui é no sentido temporário das opções de cada um. Não perdoando, perseguindo e por aí fora. Então, ligado não é o termo. É certo que os maus espíritos procuram desviar do bom caminho o homem, quando se lhes depara a ocasião. Se tiver a oportunidade, né, batem a nossa porta, vamos fazer ali uma coisa. Né? Já não são amigos, são cúmplices. Né? Sempre, porém, que um deles se liga a um indivíduo, está a falar dos espíritos com maus pendores, sempre, porém, que um deles se liga a um indivíduo, fala por si mesmo. Ou seja, ele não é enviado para lá para fazê-lo. Faz porque ele quer. Né? Porque conta ser atendido. Por quem? Por nós. Ah, vamos fazer ali, prejudicar ali. Ele conta que nós lhe atendamos. Aí então luta entre o bom e o mal, mas é do interior, né? Vencendo aquele por quem o homem se deixa influenciar. Ou seja, eu tenho a minha tendência e vou alimentar um lado ou outro. O meu anjo da guarda vai querer levar para o bem. Se porventura eu me vincular a uma entidade que tenha maus pendores, eu vou ter que atender, ou vou atender a um deles, ou a nenhum, depende de cada um. Né? Mas, acima de tudo, perceber que não há uma indicação de que Deus vai nos colocar esta prova, vai colocar este espírito ao nosso lado. Seria um desrespeito para com o próprio espírito, dar-lhe uma missão negativa, que não existe. Ninguém reencarna para fazer o mal. É sempre uma opção nossa. Como também ninguém na espiritualidade é indicado por espíritos elevados para prejudicar A, B ou C. A questão de obsessão, perseguição espiritual e por aí fora, ficará para outros estudos, tá bem? Dúvidas aqui? À vontade. Um de cada vez. Não se engalfinhe. Tudo bem? Ok. Eu ainda, volta e meia, escuto as pessoas dizerem assim, eu nasci para sofrer. Esqueçam, ninguém nasce para sofrer. São coisas que a gente coloca na nossa cabeça. Eu nasço para progredir. As provas ou expiações com que eu me defrontar na vida são necessidades que eu mesmo coloquei para mim mesmo. E vou ultrapassá-las ou não. Então elas poderão ser mais difíceis ou mais fáceis de acordo com a atitude mental que eu tenho para com cada uma delas. Imaginem que eu estou no 5º ano e porto-me mal e vou ter que repetir o 5º ano. É castigo. Não, é um processo reeducativo. Eu preciso repetir porque eu não estudei, não me esforcei, não aprendi o necessário, por aí fora. Então eu vou repetir o 5º ano. Como é que nós passamos o 5º ano? Outra vez. Ou passamos dizendo assim, eu estou a estudar o 5º ano porque eu falhei no ano passado, eu estou a ter que repetir, sinto as consequências disso, poderia estar mais avançado, mas vou fazer o meu trabalho e agora vou acertar. Como posso passar o novo 5º ano a reclamar? Foi injusto, isso não pode acontecer, os meus amigos estão lá, estou com inveja deles e não sei o que mais, e por aí fora. Repare que é atitude mental. Não tem problema nenhum repetir o 5º ano. Ele é só uma consequência. O problema não está no repetir. Está naquilo que eu fiz ou deixei de fazer para ter que repetir. Mas repetir não é mal. Entende? É tão simples quanto isto. Está bem? Então, evolução. Podemos ter muitos espíritos protetores?
Vocês não contem para ninguém. Mas nós temos. Porque o meu espírito protetor, quando ele precisa de ajuda, para me ajudar, ele vai buscar auxílio. É assim que funciona. Como tudo na vida. Então, no fundo, nós temos muitos espíritos protetores. No fundo, eu estou a dizer isto, não é a resposta direta da espiritualidade. Estou só a fazer uma referência que não pode deixar de passar. No fundo, temos. Mas vamos ver o que é que o Espírito diz, porque aqui está na relação direta do que já falamos atrás, ou pelo menos que o Espírito disse atrás. Todo homem conta sempre espíritos mais ou menos elevados, que com ele simpatizam, que lhe dedicam afeto e por ele se interessam, como também tem junto de si outros que o assistem no mal. Ou seja, lei da afinidade. Então, todos nós temos. Haverá um, ou há um, que tem essa responsabilidade. Que pode não ser um só, pode ser mais que um. Mas no normal, para nós, um já está muito bom, né? Se calhar nem fez tanto para ter um, né? Mas pronto, ter um já não está nada mal. Mas no fundo, haverá sempre. Está bem? E isto é importante para nós. O que nós queremos... Não vou passar ainda para a questão seguinte. Vamos ver se vamos ter tempo ou não. O que é importante aqui assimilar é que nós temos uma vida de relação. Quando nós falamos de espíritos protetores e por aí fora, o que acontece normalmente é que a gente fantasia. Né? Ajuda-me a fazer isto, a conquistar aquilo outro. Gente, os espíritos não fazem nada por nós. No sentido, não fazem nada no nosso lugar. Né? Fazer por nós fazem. Mas não fazem nada que não sejamos nós que tenhamos que fazer. E eu tenho que pedir perdão a alguém. Não é o espírito que vai pedir perdão por mim. Eu é que tenho que fazê-lo. Ele vai me inspirar o melhor momento. Pode me dar o ânimo e a força necessária para fazer o exercício de compreensão para com o próximo. E assim vai. Ou seja, eu preciso de trabalho. O espírito não vai me arranjar um emprego, não vai arranjar o trabalho. Ele vai me inspirar. Ele até pode ver portas que estejam abertas que eu não esteja a ver, ele vai me inspirar. Mas se eu estiver revoltado, se eu, como disse agora há pouco também, se eu estiver angustiado por aí fora, eu não o escuto. E ele, vem por aqui, Casimiro, vem por aqui. E eu, chateado, preso ali, amarrado, não. Então, a oração vai me permitir essa ligação. A pacificação interior, vou buscar essa sintonia. E quando eu me perceber, eu estou a entrar ou ir por um caminho onde as portas estavam abertas. Eu é que não estava a vê-las. Então, é uma questão lógica do dia a dia. Eles não fazem por nós. Esta ligação com os nossos benfeitores, neste processo para nós e neste estudo, deve ter esse condão de ser prático. Uma consciencialização. Estamos com dificuldades, não consigo resolver isto ou aquilo outro. Todos nós temos essa capacidade de parar e dizer. E sentir desta forma, e ver o mundo desta forma. Eu estou neste processo, mas eu não estou sozinho neste processo. Esse é um processo maior. Muito maior. Esse processo tem várias implicações. E essas implicações vão estar ligadas a compromissos do passado, a necessidades de evolução do espírito. Então, agir não como se o mundo começasse hoje e terminasse amanhã. Agir de uma forma mais, vou usar o termo, mais holística, ou seja, tudo mais interligado. Porque se eu tratar o outro como um espírito, eu estou a lidar com um ser humano e não com um corpo. Estou a lidar com uma pessoa que tem sentimentos e por aí fora, independente da idade, do credo, da raça, suas diversas opções, não interessa. Estou a lidar com um espírito, uma pessoa como nós. E então, quando falamos de anjos da guarda, de benfeitores, essa relação já não é uma relação de dois mundos. É um mundo só. A diferença é a vestimenta. Então, com o meu anjo da guarda, ou com os nossos benfeitores espirituais, como quisermos, a relação é uma relação direta. Eu estou dentro da minha casa, eu posso estar vinculado apenas à matéria, eu posso estar a viver plenamente pacificado, com um vínculo emocional a essa mesma paz. Entende a lógica? Se calhar, dei aqui algumas voltas. Pode não... Foi simples? Sim? O importante é esta maturidade. Está bem? Eu vou deixar aqui. Deixa eu ver qual é a próxima. Esta. Encerrar com esta daqui. Está bem? Os espíritos que conosco simpatizam atuam em cumprimento de missão, ou seja, eles fazem por uma questão de missão. Não raro desempenham missão temporária, porém a mais das vezes são apenas atraídos pela identidade de pensamentos e sentimentos
assim para o bem como para o mal. Ou seja, vinculam-se a nós pelas emoções. E os afetos são anteriores. Nós não imaginemos, ou pelo menos não pensemos, como estava ali no início, nós conhecemos o nosso anjo da guarda. Eles têm um vínculo connosco. Nós agrupamos-nos em vários indivíduos, como numa sociedade, que temos a nossa freguesia, a nossa rua, vamos começar até pelo condomínio, né? Condomínio, a rua, a freguesia e por aí fora. Na espiritualidade é a mesma coisa. Nós pensamos assim, eu reencarnei, eu tenho o meu projeto, e às vezes dizemos assim, isso eu não tenho nada a ver com esta família. Aí volta e meia a gente escuta dizer isso. Né? Tem a ver, claro que tem. Haverá exceções, né? Espíritos muito maduros, né? Mas esses não reclamam. Esses vivem naturalmente as suas experiências. Então, nós, quando desencarnarmos, vamos encontrar pessoas que não nos recordávamos enquanto encarnados, mas que reconhecemos facilmente em termos de espírito, porque fazem parte do nosso grupo familiar. E eu não estou a falar de encontrar uma família com 5 ou 10. Isto é, muita gente. E os grupos vão assim sendo, nesses conjuntos maiores, porque enquanto uns estão encarnados, os outros estão desencarnados. E uns vão auxiliando os outros. E este é um processo de desenvolvimento. Então, quando nós erramos, quando nós falhamos, há espíritos que estão a olhar para nós e estão, não vou dizer a lamentar-se, mas, como é que eu vou dizer isto? Ficam tristes. Sentem alguma tristeza, não é? Custa-me dizer que seria alguma tristeza. Mais compaixão do que provavelmente tristeza. Por quê? Porque estão a ver que nós reencarnamos com um projeto, depois deixamos levar por este roldão de coisas materiais, imediatistas e por aí fora, e se não incorremos em grandes erros, olha, até conseguimos passar entre os pingos da chuva, mas a verdade é que nós encarnamos durante 50, 60, 70 anos e precisamos produzir alguma coisa. De bom. Que é para nós, que é para o meio onde nós estamos. Aquela ideia de dizer, eu não faço mal a ninguém, já não vale. Basta que eu tenha todos os instrumentos. Tenho saúde, tenho capacidade, tenho pensamento, tenho oportunidade de estudo. Só o facto de nós estarmos aqui hoje, por exemplo, podemos acender uma luz, estarmos aqui reunidos, sem estarmos preocupados se vamos ser aqui interrompidos, porque estamos a cometer uma ilegalidade dentro da religião. Basta este avanço para nos dizer que nós temos instrumentos para fazer muito pelo próximo. Quer no nosso lar, quer ajudar o nosso vizinho, na ação social, no nosso trabalho profissional, seja onde for, nós temos este propósito de vida, devemos tê-lo. Para quê? Para que a nossa vida seja preenchida de forma positiva. Quando nós desencarnarmos, vamos dizer assim, olha, a minha existência foi assim, assim, assado. Eu não sei se sabe, mas é um facto. O nosso projeto reencarnatório tem muitos detalhes. Então nós vamos sentar, cada cidade tem a sua organização, né? Vamos sentar em frente a um ecrã, está lá o computadorzinho, se calhar já muito mais moderno que os nossos, e vamos ver o que é que nós tínhamos projetado, embora esteja na nossa mente. E vamos fazer isso em conjunto. E vamos ver onde acertamos, onde erramos, e ninguém se vai lamentar. E vamos dizer, olha, precisamos corrigir melhor ali. Eu diante daquela situação, falhei. Eu diante daquela acertei, olha que bom. É um processo. Está vendo? Então, os nossos benfeitores, os nossos anjos da guarda, muitas vezes são esses espíritos familiares, nesses grupos maiores, a nos auxiliar. Então, nós não estamos sozinhos. O que eu gostaria é que nós saíssemos daqui com esta noção, material quase, de que nós nunca estamos sozinhos. Não dependemos dos pedidos dos outros. Não, nós temos o nosso trabalho a fazer. Devemos pedir auxílio quando estamos em dificuldade? Sim. Por quê? Porque nós vamos pedir aos benfeitores, aos da guarda e por aí fora. Mas quem está connosco encarnado também nos auxilia. É assim que funciona. Ou seja, mas saber que nós temos potencial também para nos ajudarmos e ajudar ao próximo. Okay? E isto é uma vida integral. Está bem? Alguma questão que queiram colocar? Não? Então nós vamos encerrar este estudo, desejando que depois cada um também possa continuar na questão dos pressentimentos. Cada um tem muitas histórias sobre isso, né? É assim? Eu julgo que sim. Olha, o material que eu gostaria de vos dar e não vos dou, vê? Ok? Quero ficar com esta imagem.
Quando Jesus nos exortava a atitudes, conceitos elevados, nós nem sempre nos apercebíamos da importância de cada uma delas. Ainda hoje não nos apercebemos na sua plenitude. Vamos compreendendo. E o pouco que sabemos já nos preenche a alma. Quando dissemos que não houve ninguém como Jesus na Terra, é um facto. Ele é nosso guia, ele é nosso modelo. E quando ele diz, ninguém vai ao Pai senão por mim, ele não está a dizer que tem que ser com o seu nome por aí fora. É a mensagem que ele nos deixa. Quando ele vem nos anunciar o reino de Deus, ele nos vem falar de um mundo muito maior do que aquilo que a gente vê. E um mundo maior não só material, porque é material, apesar de ser muito menos denso do que o nosso, tem uma lei comum, uma ética de fraternidade, de crescimento. De cada vez que nós nos mergulhamos, ou mergulhamos os nossos pensamentos, os nossos interesses em coisas imediatistas, meramente materiais, quisílias, orgulhos e por aí fora, nós estamos a deixar de colocar o nosso olhar para um mundo muito maior que o Cristo nos veio anunciar. Então, imaginar, para quem gosta de filosofia, né, ver a alegoria da caverna, quando vem, nesse caso, não é que Jesus retorna, vem nos dizer que há um mundo muito melhor do que aquele que nós vivemos. O que fazemos é, confortáveis no nosso mundo, nem sempre aceitamos estes chamamentos. E às vezes até agredimos quem nos vem trazer essa luz. Então, nesta lógica de perceber a mensagem do Cristo, nós vamos crescer. Nós vamos ter os mesmos problemas, as mesmas dificuldades, os mesmos desafios. Mas nós estaremos muito melhores para os enfrentar. Porque nós teremos uma visão mais ampla. Aquilo que nos pareceria o fim do mundo, uma dificuldade enorme, como nós crescemos, a dificuldade, afinal, é bastante menor do que nós pensávamos e percebemos que temos forças para resolver. Então nós vamos fazer uma prece, agradecer aos nossos benfeitores, e eu vou pedir que nós consigamos o máximo de concentração, porque nós vamos colocar aqui um momento de prece silenciosa. Cada um vai ter a oportunidade de, em silêncio, fazer os seus pedidos, a sua gratidão, mentalizar aqueles que queremos auxiliar, mas sempre de forma pacificada. É muito importante que no desejo de ajudar alguém, as nossas energias sejam de paz, que as nossas energias sejam de fraternidade. Então esse exercício que vamos fazer faz-nos bem à alma e atinge aqueles que nós desejamos que recebam o melhor de nós. Como não temos o passe individual nos dias de hoje, é também o momento em que o nosso anjo da guarda, os nossos benfeitores, os trabalhadores desta casa também, se aproximam de cada um de nós e aplicam as energias de cada um de nós necessita, de forma individual, de acordo com essa necessidade. Então vamos fechar os nossos olhos, sentindo o ambiente que nos rodeia, a paz, e vamos procurar colocar em nossos pensamentos a figura excelsa de Jesus. Luminoso, aquele sorriso amigo,
E Jesus, com esse sorriso, com esse olhar, caminha entre a multidão. E ele vê que no sicômoro, naquela árvore, está um homem de pequena estatura. E Jesus diz-lhe: Simão, Zaqueu, desce, faz pressa que eu venha à tua casa. Hoje, Jesus, desejamos que venhas à nossa casa. O nosso coração se abre de par em par para acolher a tua doce presença. Sentimos a tua luz em nós. A paz, a harmonia. E sentimos o desejo sincero, a vontade de que essa luz que se instala em nosso coração nesta hora ilumine tudo aquilo que está à nossa volta, o nosso próprio corpo se beneficia dessa luz. Tornamos-nos essa luz. Cada uma de nossas células iluminadas neste instante. Agem de forma equilibrada, saudável. Colocamos permanentemente a tua imagem, teu olhar amigo diante de nós e sentimos-nos luz. E vamos orar em silêncio, Mestre querido, agradecendo, louvando ou pedindo. Mas tu és a nossa referência. E em silêncio conversaremos contigo. Mestre querido, gratos pela oportunidade. Sentimos que fomos beneficiados pela presença de teus trabalhadores, porque a luz que se faz em nós é uma busca, é misericórdia. Em conjunto, iluminamos cada um de nós o seu próprio lar, enchendo de luz cada compartimento e colocando a tua paz em nossos redutos domésticos, abençoando aqueles que conosco convivem. E aproveitando
aproveitamos para te pedir, Jesus, em favor daqueles que não compreendem e ainda lutam contra a tua mensagem de amor. São irmãos nossos, tão necessitados quanto nós da paz e da harmonia. Mas há muitos que sofrem, pois que não compreendem, e só o amor liberta, só o amor constrói. E no tempo devido, que permaneça a tua luz a espraiar-se por todo o nosso planeta, para que quando cada um de nós desejar despertar, a tua presença seja uma realidade. Em teu nome, Jesus, encerramos a tarefa da manhã, desejando que permaneças em nosso íntimo, hoje e sempre.